Apresentação do dossiê Meu micróbio favorito da matéria de Biotecnologia de Micro-organismos e Bioprospecção sobre a Pseudomonas aeruginosa. Alunos Bruno Bétega, Gabriel Eduardo Peixoto e Kelrin da Silva Rodrigues. A Pseudomonas aeruginosa, também conhecida como Pseudomonas piociania, é um bacilo gram-negativo aeróbio, é um patógeno oportunista, ou seja, ele se aproveita da vulnerabilidade dos seus hospedeiros para estabelecer um quadro de infecção, sendo considerado um dos principais agentes de infecções nosocomiais, como a pneumonia associada à ventilação mecânica, meningoencefalite e sepse. Sua infecção é muito difícil de ser tratada porque ele é resistente naturalmente a um grande número de antibióticos e antissépticos. Além disso, a Pseudomonas aeruginosa é um principal patógeno associado à infecção do trato respiratório em pacientes com fibrose cística. É o colonizador mais frequente de dispositivos médicos, infecta normalmente as vias aéreas e o trato urinário, causa infecções no sangue e é a causa mais comum de infecções por queimaduras, entre outras patologias. Ele se move através de flagelos, é do domínio bactéria, filo Proteobacteria, classe Gamma Proteobacteria, ordem Pseudomonadales, família Pseudomonadaceae, gênero Pseudomonas, espécie Pseudomonas aeruginosa. Quanto ao habitat, a Pseudomonas aeruginosa ela possui como seu ambiente de origem o solo. Só que, graças à sua capacidade de sobreviver mesmo em ambientes hostis e às suas mínimas necessidades nutricionais, ela também é muito comum em outros ambientes, o que contribui para seu papel como agente oportunista. Além dos solos, ela também é uma bactéria abundante em ambientes de água doce e em sistemas de água potável, o que podem servir como locais de pré-infecção para essa bactéria. A sua participação também é descrita por alguns autores na pneumonia nosocomial e bacteremia em UTIs. E um fator que fornece a essa bactéria uma enorme vantagem para estabelecer infecções é a produção de biofilme, principalmente em hospedeiros suscetíveis, como nas infecções pulmonares resultantes de ventilação mecânica e fibrose cística. O biofilme ele permite que a bactéria consiga colonizar catéteres vasculares, dispositivos ortopédicos e aparelhos de suporte respiratórios, dentre outros que também favorecem o estabelecimento de diversos tipos de infecções. O genoma de Pseudomonas aeruginosa possui um tamanho médio de cerca de 6,5 megabases, sendo que a faixa de tamanho para diferentes linhagens está entre 5,2 e 7 megabases. De acordo com os dados retirados do NCBI, o genoma completo desse microrganismo codifica 5.572 proteínas e possui 5.697 genes, possuindo ainda 13 RNAs ribossômicos e 63 RNAs transportadores. Vale ressaltar ainda que entre as diferentes cepas de Pseudomonas aeruginosa existem 5.021 genes com mais de 70% de identidade de sequência e entre eles cerca de 4.500 genes com mais de 98% de identidade. Graças à sua grande versatilidade metabólica, a Pseudomonas aeruginosa ela é considerada uma bactéria onipresente, o que permite que ela se estabeleça em uma grande variedade de fontes de carbono e consiga gerar energia através de diversas vias metabólicas. Ela apresenta um metabolismo complexo, anaeróbio facultativo e heterotrófico. Essa bactéria ela possui preferência no uso de fontes de carbono ou nitrogênio, e ela utiliza também ácidos graxos de cadeia curta, aminoácidos e poliaminas. Já in vitro, as fontes de carbono preferidas de cepas domésticas de Pseudomonas aeruginosa incluem intermediários do ciclo do ácido tricarboxílico e aminoácidos. Curiosamente, e ao contrário de muitas bactérias entéricas, o uso de glicose não é especialmente favorecido. A bactéria ela possui também a capacidade de sobreviver como anaeróbia facultativa, utilizando receptores de elétrons alternativos ou pela fermentação de arginina ou piruvato. Como eu citei no slide anterior, na ausência de oxigênio, essa bactéria é capaz de realizar desnitrificação e de degradar hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e produzir metabólitos secundários biologicamente ativos de interesse, incluindo quinolonas, aminolipídios, lectinas, cianeto de hidrogênio e fenosinas. Nesse processo, o nitrato ele é usado como aceptor final de elétrons e esse mecanismo ele é um importante processo no ciclo global do nitrogênio, visto que este permite o retorno de nitrogênio biológico para a atmosfera. Uma outra via muito importante é a dieta Nidoderov, que em todas as espécies de pseudomonas ela compensa a falta dos principais glicolíticos, enzima 6-fosfofrutoquinase. Vários compostos, incluindo a glicose, o gluconato, o manitol, a frutose e o glicerol, são metabolizados por essa via bioquímica,
que envolve a participação da importante enzima chamada glicose 6-fosfato desidrogenase. Um outro mecanismo que facilita sua identificação é a produção de um pigmento azul esverdeado solúvel fluorescente, que pode ser ou a piocianina ou a piroverdina. A piroverdina 1 é o principal siderófito produzido pela Pseudomonas aeruginosa para importar o ferro. A sua biossíntese ela requer a ação coordenada de proteínas citoplasmáticas, periplasmáticas e de membrana. Então, existem várias linhas de pesquisa para o Pseudomonas aeruginosa e essas que buscam, né, identificar alguma característica que possa apresentar algum interesse industrial e que acabe abrindo caminhos para novas áreas de aplicabilidade para ele. Esses estudos eles acabam abrindo, né, cada vez mais as fronteiras do uso da bactéria em diferentes áreas. Por exemplo, ele pode ser usado como alternativa para alguma técnica que já existe, ou em produção de surfactantes microbianos, que é uma coisa muito explorada quando a gente fala de aplicar uma bactéria na indústria, né? Para tentar ilustrar esse interesse econômico, né, eu vou tentar continuar seguindo o exemplo, né, do biosurfactante. Eles podem ser aplicados em diferentes áreas, né, como agricultura, né, para a formação, por exemplo, de pesticidas ou herbicidas, na indústria alimentícia, também indústria farmacêutica, têxtil, e também, acho que é uma das até mais interessantes, a petrolífera, onde elas são muito, por exemplo, usadas para a recuperação secundária do petróleo. Esse interesse, né, de se utilizar a bactéria para a produção de biosurfactantes, ele cresceu devido às vantagens, né, que elas apresentam nas suas características, são muito distintas, né, como a termoestabilidade dela, tolerância à força iônica, ela tem uma certa biodegradabilidade e também, eu acho que até um que mais chama a atenção, ela possui uma baixa toxicidade. E por consequência disso tudo, acaba gerando um grande interesse econômico em cima delas, né. Como falado então, né, anteriormente, a Pseudomonas aeruginosa ela tem sido de grande interesse econômico na produção comercial do biosurfactante, já que ela possui uma habilidade de produzir biosurfactante do tipo raminolipídio, a partir de diversas fontes de carbono, né. Ela produz até 6 tipos de raminolipídio, que possuem desde estrutura química, propriedade físico-química, tensoativas e até atividade superficial muito similares. Por isso, ela acaba possuindo uma ampla possibilidade de aplicação. E essa ampla possibilidade de aplicação acaba despertando um grande interesse na própria comunidade científica para novos estudos, para estar podendo aplicar, né, a bactéria cada vez mais na indústria. Então, os biosurfactantes raminolipídios, eles pertencem à classe glicolipídica e a sua estrutura pode ser diferenciada na medida que são formadas por uma ou duas raminoses ligadas a uma ou duas moléculas de ácido graxo, com a cadeia alquila deles saturada ou insaturada entre o carbono 8 e o carbono 12. Na sua produção é comum também ser verificado o uso de hidrocarbonetos, onde possuem um papel de substrato para o próprio biosurfactante. São 3 reações que a Pseudomonas aeruginosa realiza para a produção dos raminolipídios, a RHLA, RHLB e RHLC. O RHLA está envolvido na síntese de dímeros de ácidos graxos de raminolipídios. A próxima reação é catalisada pela RHLB, ligada à membrana, e através de precursores ela produz os monoraminolipídios. E esses compostos, né, por sua vez, eles se tornam substratos com auxílio da reação de RHLC, produzindo os diraminolipídios. Outra aplicação que a gente pode fazer a partir da Pseudomonas aeruginosa é a nucleação de gelo, porque foi verificada que as proteínas ativas de nucleação de gelo, que são as INAs, elas estão presentes na membrana externa dela. Com isso, ela acaba se tornando relacionada com a Pseudomonas syringae, que é meio que a bactéria padrão usada para a nucleação de gelo. Com isso, ela pode acabar vindo se tornar uma alternativa, né, a essa bactéria. A nucleação de gelo, né, ela pode ter essa aplicação em algumas áreas, como, por exemplo, produção de neve artificial e congelamento de alimentos. A gente não encontrou na literatura nenhuma via metabólica para a produção dessas proteínas de nucleação de gelo, mas a gente sabe que são elas que promovem o alinhamento de moléculas de água para a formação de núcleos de gelo, e que elas estão também presentes na membrana externa de todas as bactérias que têm essa capacidade. Sabendo disso,
As proteínas que a Pseudomonas aeruginosa consegue produzir são a INA-K, INA-Q, INA-V e INA-Z, tendo então a capacidade de sintetizar uma proteína secretora, no caso a ANP, que confere às células a capacidade de nuclear cristais de gelo em temperaturas de -2 a -3 graus Celsius. A nova aplicação consiste em um método baseado em Pseudomonas aeruginosa geneticamente modificada, utilizada para detectar toxicidade na água, onde a piocianina, produzida por essa cepa, é utilizada como indicador para a toxicidade. Bem, a ideia foi baseada no princípio de que moléculas redox ativas produzidas por bactérias podem ser usadas como mediadoras de elétrons. Os compostos de fenazina, principalmente a piocianina produzida por Pseudomonas aeruginosa, exibem atividades redox flexível, com potencial de oxidação, o que torna essa bactéria de grande interesse biotecnológico para a produção de um biosensor. Entretanto, a concentração de piocianina produzida por Pseudomonas aeruginosa selvagem é muito baixo para ser detectado com sucesso. Portanto, com uma cepa geneticamente modificada, construída por Wang, que produz maior concentração de fenazina sob condições anaeróbicas por superexpressão de um efetor, melhorou consideravelmente a produção de piocianina, permitindo assim e fazendo com que seja possível o desenvolvimento de um biosensor. Mas como isso funcionaria? Bem, uma vez exposto a substâncias tóxicas, o promotor responsivo ativaria a expressão do gene. A atividade da proteína ou enzima correspondente expressa a partir do gene reporter, correlacionada com a concentração dos tóxicos que poderia ser detectada por meio de ensaios físico-químicos convencionais. O princípio básico da detecção da toxicidade é baseado nas alterações da atividade da cadeia respiratória da bactéria, induzidas pelos tóxicos. A atividade respiratória e metabólica da Pseudomonas aeruginosa é inibida na presença de substâncias tóxicas. Assim, quando se encontra baixa produção de piocianina no estado reduzido, indica-se toxicidade na amostra. Ou seja, quando a atividade respiratória e metabólica é interrompida, menos piocianina reduzida pode ser transformada ao estado oxidado, o que diminui a cor verde da solução para uma cor mais clara. Já quando acontece ao contrário, a coloração da solução é de uma coloração verde bem mais forte. Bem, como vocês podem ver aqui, está representado a via metabólica da piocianina, e essas são algumas referências que utilizamos para a produção desse trabalho. Obrigado pela atenção.